Oh, Deus está mandando ler um texto aqui, eu vou ler. Amém? O Espírito Santo está mandando ler um versículo aqui. Você que crê que eu sou homem de Deus, você que está debaixo do meu apostolado, receba agora essa palavra que eu vou falar. Deus está mandando ler um texto aqui. Deixa o 2 Coríntios 3 aberto. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Deus mandou eu ler esse texto aqui só porque eu dei a revelação dizendo que a lei é no ministério da carne e a graça, o ministério do Espírito. Aí o Senhor me disse, então leia 1 Coríntios 1, leia para eles. E obedecendo a Deus eu vou ler para vocês. Quem recebe? 1 Coríntios 1, quem já achou? 1 Coríntios 1, verso 17. Por isso que na graça não tem batismo em águas. Porque batismo em águas, o tal batismo em águas, ele é para a carne. O batismo em águas não é para o Espírito, é para a carne. Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 1, 17. Paulo diz, pois Cristo... Quem que ele falou? Moisés? Quem? Cristo. Cristo ou Moisés? Cristo. Coríntios 1, 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 17. Paulo diz, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar vem de qual palavra? Evangelho. Qual que é o evangelho? Cristo em nós, a esperança da glória. O evangelho é esse. O evangelho não é ordenanças e mandamentos da lei. Tem pessoas que pensam que pregar o evangelho é pregar para as pessoas que tem que fazer jejum, tem que subir no monte. Olha, eu estou pregando o evangelho, eu falei para fazer batismo, eu falei para ungir com óleo, eu falei para fazer a campanha, eu falei para subir no monte. Esse não é o evangelho da graça. Esse não é o evangelho, não. O evangelho é Cristo. Em Cristo somos salvos, em Cristo somos libertos, em Cristo somos abençoados, em Cristo fomos justificados, em Cristo estamos santificados, em Cristo temos a vida eterna. Esse é o verdadeiro, genuíno evangelho. Quem não prega Cristo não prega o evangelho, nem conhece o evangelho. Quem entendeu? O evangelho é Cristo. Cristo, Paulo está falando. De modo que a graça é cristocêntrica. Diga, nós somos cristocêntricos. O que significa cristocêntrico? Que Cristo é o centro. Eu sou salvo em Cristo. Eu sou liberto em Cristo. Em Cristo sou nova criatura. Em Cristo justificado por Deus. Em Cristo perdoado os pecados. Então a graça é cristocêntrica. Ah, papai? Agora, eu sou obrigado a falar. Me entenda, não é falar mal, é falar a verdade. Não é falar mal, é falar a verdade. As igrejas evangélicas, os pregadores que estão aí, se você não se batizar, ele não está pregando o evangelho. Ele não está pregando o evangelho. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios 11, verso 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Ora, se ele está mandando você imitar ele, então você não pode fazer batismo. Eu estou falando grego aqui. Você é um pouquinho inteligente? 1 mais 1 quanto que é? 2, né? 5 mais 5 é 20? Não, é 10. 2 mais 2 é 50? Não, 2 mais 2 é 4. Então, raciocine comigo. 1 Coríntios 11, verso 1. Principalmente para você, pastor. Principalmente para você, teólogo, que não te ensinaram a graça de Deus em Cristo na teologia. Porque a teologia não ensina nada. É teologia. Teologia. Só ensina a lei. Teologia só ensina os pastores a judaizar os gentios. É isso que eles ensinam. A pessoa faz teologia 4, 5, 6 anos, aí começa a judaizar o gentio. Manda o gentio viver igual o judeu.
Manda o gentil se batizar, manda o gentil fazer jejum, manda o gentil subir no monte. Quer dizer, judaiza o gentil. Quando a graça de Deus em Cristo liberta os gentios de todas essas obras mortas, rudimentos do mundo. Quanto que é 2 mais 2, meu irmão? Quanto que é 2 mais 2? É 4? 4, né? Então conta comigo, raciocina. 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo disse, sede meus imitadores. 1 Coríntios 1, 17. Ele falou, Cristo enviou-me não para batizar. Ora, se ele está mandando você imitar ele, e ele disse que não foi enviado para batizar, como é que você pode fazer batismo? Se ele está mandando você imitar ele, e ele não batizava. Só quem entendeu. Pastor, você está fora do tempo. Pastor, você que faz batismo ainda, eu vou começar a te chamar de pastor Batista. Qual o seu nome? João? Então é João Batista. Como que você chama? Ronaldo? Então é Ronaldo Batista. Como é que você chama? Marcos? Então é Marcos Batista. Como é que você chama? Carlos? Então é Carlos Batista. Porque na Bíblia tem o João Batista, que fazia batismo. Então se você faz batismo ainda, então você é o João Batista, o Carlos Batista, o Renato Batista, o Paulo Batista. E vale te lembrar que o João Batista, de Mateus 3, é antes de Cristo. É o primo de Jesus de Nazaré. João Batista é primo de Jesus de Nazaré, que morreu com 33 anos. Quando ressuscitou, começou uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Então não é mais Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo ressuscitado. Uma nova aliança, a graça de Deus em Cristo, para os que creem. Quem entendeu essa continha que eu fiz aqui? Bem básica, ó. Escreva no seu caderno aí, diga 1 Coríntios 11, 1, diga isso. Diga Coríntios 1, 17. Resumindo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Depois ele falou, leia comigo, Coríntios 1, 17, Paulo disse, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo, para que a morte de Jesus não se faça vã. Vou ler mais uma vez e vou explicar. Vou ler mais uma vez para você ver que eu estou lendo a Bíblia. Não estou mentindo, não estou inventando, não estou aumentando, estou lendo a Bíblia. Olha aqui, ó. Todas as Bíblias têm 1 Coríntios 1,17. Pois, o apóstolo Paulo falando, Coríntios 1,17. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Está claro ou não está claro? A letra diz isso, ó. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz, quer dizer, para que a morte de Cristo não se faça vã. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Vou falar mais uma vez. Para que a cruz, para que a morte de Jesus não seja em vão. O que ele está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer? Cristo enviou-me não para batizar, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O que ele está falando? Se eu batizar, eu estou anulando a morte de Jesus na cruz. Que é o que você está fazendo ainda, pastor. Que é o que você está fazendo ainda, pastor. Ô bispo, ô missionário, é o que você está fazendo ainda por anos, anulando a morte de Jesus na cruz. Você acha que eu estou mentindo? 1 Coríntios 1, verso 17. Leia devagarzinho, que o Espírito Santo te dá entendimento, dá revelação. O que o Espírito Santo está dizendo pela boca do apóstolo Paulo, é isso. Se você batizar agora, nesta nova aliança, debaixo da graça de Deus, você está anulando a cruz de Cristo. Você está anulando a morte de Jesus. Está fazendo a morte dele em vão. Aí você fala assim, mas eu faço batismo para perdão dos pecados. Pastor, eu acho que não te ensinaram isso. Porque a teologia não ensina nada. Só ensina geografia e história. É só o que eles ensinam. A conhecer mapas, né? Então a pessoa fica se localizando geograficamente em Israel. Isso não vale para nada. Paulo diz que a letra mata. Homem de Deus tem que ter revelação. Não me venha com geografia, com história, que isso não liberta ninguém. Não restaura a família de ninguém.
Cristo restaura. Geografia e história bíblica não muda a vida de ninguém. Amém, abençoado? Deixa eu falar algo para você, pastor. Você que fala, mas eu batizo para perdão dos pecados. Deixa eu falar uma coisa. João Batista, em Mateus 3:6, ele batizava os judeus, não os gentios, só os judeus. Pode ler na Bíblia. Apareceu João Batista na Judéia. Quem está na Judéia é judeu. Batizando para perdão dos pecados, confessando os pecados. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. João Batista, ele não trouxe uma doutrina. Ele era um profeta. Todo mundo sabe que João Batista era um profeta. Então João Batista trouxe uma revelação profética. Só que até hoje ninguém entendeu. Até hoje ninguém entendeu a revelação profética de João Batista. Mas eu vou falar, para que Deus revele. Qual que era a mensagem profética que João Batista trouxe batizando as pessoas? Qual que era a mensagem profética? Qual que era o âmago? Qual que era a revelação dele estar fazendo batismo? Porque até antes de João, nunca ninguém tinha batizado e nem feito batismo. De Gênesis até Mateus capítulo 3, verso 6, nunca ninguém foi batizado. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa ali. De Gênesis 1 até Mateus 3, verso 6, nunca ninguém tinha sido batizado e nunca ninguém tinha batizado alguém. Nunca. Então João Batista começou, Mateus 3, ele começou a batizar. Por quê? E para quê? Trazendo uma mensagem profética. Qual a mensagem que o João Batista trouxe no batismo? Qual que era a mensagem? Morte e ressurreição. A mensagem de João Batista, o batismo, morte e ressurreição. Então era essa a mensagem subliminar que João Batista trouxe e que ninguém entendeu ainda, era o quê? Ó a mensagem de João Batista. Por que ele fazia batismo? Olha o que ele queria dizer. Morte e ressurreição. Entendeu? Morte e ressurreição. Agora veja Mateus 3:11. Mateus 3:11. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele, quer dizer, Jesus Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já são 2 batismos. Mateus 3:11, ele falou: eu, João Batista, vos batizo com água, mas ele te batizará com o Espírito Santo. Por isso que ele, morte e ressurreição. Tudo bem? Tudo bem. Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Revelou a graça ao apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro ser humano na face da terra a entender a mensagem profética de João Batista. Que gozo saber isso. Paulo foi o primeiro ser humano na face da terra a entender a mensagem profética de João Batista. Foi o primeiro a entender isso aí. Romanos capítulo 6, verso 3. Paulo disse: não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha Paulo entendendo o que João fazia. Porque João falou: eu te batizo com água, mas Jesus te batizará com o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: vocês já foram batizados. Romanos 6:3. Quem está entendendo? Depois em Efésios 2, verso 6. Efésios 2, verso 6. O mesmo Paulo diz para os Efésios: olha, vocês morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. Morte e ressurreição. Ó João Batista, morte e ressurreição. Aí Jesus morreu e ressuscitou. Paulo, então ele fazia isso? Era o que ia acontecer conosco quando Jesus morresse na cruz. Ou seja, Jesus ia morrer, nossa carne morria também. Mas Jesus ia ressuscitar, nosso espírito ia ressuscitar também. De modo que fomos batizados em Cristo. Esse é o batismo da salvação, o batismo verdadeiro. Glória a Deus por esse entendimento que demorou 29 anos para ter. Demorou 29 anos para entender isso. Diga: papai. Na minha vida demorou 29 anos para entender por que João Batista fazia batismo.
sendo que nunca ninguém tinha feito. Ô pastor, você nunca pensou isso? Ô irmã, fala a verdade. Fala para mim, irmã. A senhora nunca pensou isso? A senhora que lê a Bíblia, você que estuda a Bíblia, você já leu a Bíblia, você não vê ninguém batizando. Você não vê nunca ninguém batizou. Aí João Batista, do nada, apareceu batizando as pessoas. Mas por quê? Mas Moisés era um homem de Deus e não foi batizado. Davi, um homem segundo o coração de Deus e nunca foi batizado. Aí de repente João Batista começa a batizar. Mas o que ele quer com isso aí? Todo profeta traz uma mensagem profética. Diga essa frase. Mais uma vez. Todo profeta traz uma mensagem profética. Qual que era a mensagem de João Batista? Que nós, nesta nova aliança, diante de Deus, nossa carne ia morrer diante de Deus. E o nosso espírito ia ressuscitar. Por isso que Paulo diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque nós ressuscitamos com Ele. Pelo batismo na sua morte, fomos batizados em Cristo. Deus está me dizendo aqui que tem pessoas na internet dando glória a Deus, está entendendo a mensagem. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus pela sua vida, obreiro. Glória a Deus pela sua vida, missionário. Glória a Deus pela sua vida. Só Deus pode te dar entendimento. Eu demorei 29 anos para entender isso. Glória a Deus pela sua vida, que está entendendo? Por isso que Paulo disse em Efésios 4:5. Por isso que Paulo disse em Efésios 4:5. Um só batismo. Por que Paulo falou um só batismo? Porque nós já tínhamos sido batizados em Cristo. Efésios 4:5. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas por que um só batismo? Por que um só batismo? Romanos 6:3. Porque nós já fomos batizados. Efésios 4:5. Um só batismo. Romanos 6:3. Nós já fomos batizados. Se há um só batismo e nós já fomos batizados e tudo já está consumado, então nós já estamos perfeitos diante de Deus. Hebreus 10:14. Com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Quem pode falar, Abba Pai? Que alegria da graça! Quem está entendendo? Maravilha! Me dá um sinal quem está sentindo um gozo. Está sentindo um gozo? Palmas ao Espírito Santo. Você que está me assistindo agora, me ouvindo, você está ouvindo a graça de Deus em Cristo. Ah, pastor, mas eu não tenho que me batizar para ser salvo. Não. Por quê? A graça de Deus em Cristo já te salvou. Você já está salvo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, você tem que crer. Você tem que crer que você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Se você falar, pastor, eu creio que eu sou salvo pela graça de Deus. Então acabou, você já está salvo. Você crê, está salvo. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, está salvo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Agradeça o dom de Deus. Abba Pai. A salvação é um dom de Deus. Abba Pai.